Oi, gente, boa tarde. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todo mundo. Carlos apresentou, mas só fazendo as formalizações. Eu sou Ludmila, sou jornalista e tenho trabalhado com curadoria. Aqui ao meu lado, o senhor Ronald Duarte, artista, está com livro, vai falar pra gente também. Marcelo Brantes, também artista, dono da galeria KM7. Lá na ponta, no lado, estamos com o Roberto Braga, que é colecionador, né? Do lado dele, Marcelo Caldas, muitos Marcelos. Artista. E aqui o Madruga, com a gente também, que é curador, artista, produtor, multiuso, como todos nós fazemos tudo o tempo inteiro. Eu vou falar brevemente, acho que todos nós estamos aqui para compartilhar mais sobre as nossas experiências pessoais, o que a gente tem feito no dia a dia e como a gente tem sobrevivido. E eu acho super importante o contexto no qual a gente está fazendo isso, especialmente hoje. Enfim, um momento de paralisação, de greve e de reflexão, porque falar de mercado agora, né? É um momento fundamental para que a gente pense nisso, sobre a nossa dependência e a falta de compromisso com o setor público, como que é essa relação com o setor privado, toda a questão dos impostos, enfim, a questão das feiras, da internacionalização. Então, mais do que nunca, é um momento propício para a gente não só pensar sobre isso, mas, sobretudo, se posicionar enquanto identidade brasileira, né? Um momento difícil e de transição. Então, acho que todo mundo que vai falar aqui tem a sua contribuição a dar para esse cenário. Então, já vou passando. Alguém quer começar? Ou eu decido? Vamos lá. Então, vamos começar com o Marcelo. Marcelo. Okay. Vamos lá. Bem, meu nome é Marcelo Brantes. Há um ano eu fundei junto com alguns artistas, porque eu tenho tido um apoio muito grande desses artistas, não só friburguenses, mas artistas, porque artista eu acho que não tem... artista é do mundo. E primeiro que eu nunca tive pensando em mercado, eu nunca tive como artista uma ligação estreita com o mercado. E de uma certa forma eu gosto muito disso, porque isso me deu uma liberdade muito grande de buscar novas formas de expressão, de amadurecer o meu trabalho e de uma certa forma é uma busca muito acentuada e muito grande para se desenvolver uma linguagem. E eu já tinha essa ideia, já tinha, quer dizer, a KM7 na verdade foi depois de uma residência na Inglaterra, num lugar de nome Brazers, que fica em Oxford. E foi uma experiência muito bacana de residência de artistas de todo mundo que ficavam lá por um mês e faziam exposições e criavam um trabalho lá. Foi uma troca muito grande e eu resolvi criar uma residência em Nova Friburgo, ao lado de onde eu resido e tenho a galeria KM7, que era um sítio antroposófico, que era ideal para receber artistas, toda a infraestrutura do lugar era muito interessante. E esse nome foi criado lá, KM7, que é o quilômetro 7, que era antigamente o endereço que era a estrada Friburgo-Teresópolis e se marcava pelo quilômetro o endereço. Aí a residência não funcionou, eu voltei dos Estados Unidos e resolvi retomar o meu trabalho, meu processo criativo e fiz de onde é a galeria hoje um ateliê. E o que aconteceu? Teve um movimento muito grande na Praça Getúlio Vargas
que eu passei a conhecer muitos artistas friburguenses e pessoas ligadas à ecologia, ao meio ambiente, e esse trabalho foi uma posição política. Com certeza eu acho que a arte ela é política isso é muito interessante. Eu gosto muito de pensar nesse aspecto da arte, e ela tem. E quando eu descubro que a arte tem esse poder de transformar, e a arte é transformadora, eu tenho um prazer muito grande, porque me dá uma sensação de poder mesmo, de empoderamento do artista. Então nós trouxemos para Friburgo vários artistas cariocas, e artistas friburguenses participaram, simplesmente fazendo intervenções na Praça Getúlio Vargas. Nós ocupamos a Praça Getúlio Vargas. Foi feito um vídeo e logo depois eu tive vontade de realmente trabalhar com os artistas. É uma relação de descoberta, assim, que eu tenho gostado muito desse laço estreito com a produção do artista. Eu acho que o mercado ele existe. Claro que sim, é difícil quando se elimina no currículo de uma escola pública o ensino de arte, por exemplo. Eu acho que é difícil no Brasil você atingir eu acho que no mundo inteiro, mas mais no Brasil, eu acho que é uma questão cultural, de você não formar pessoas com arte. A arte é essencial para a formação de um indivíduo, independente se ele vai ser artista ou não. E eu acho que assim, é um trabalho de formiga isso. E a gente acho que está lutando contra a maré, porque a gente está tendo um retrocesso nesse sentido. E eu trabalho muito para que a arte não seja elitista. Esse é um trabalho insano, porque, na verdade, se você for falar de um mercado existente e formal, e o mercado que move o mercado de arte nacional e internacional, é muito elitista. As feiras são elitistas, as galerias são elitistas, ainda tem um pensamento muito grande de o colecionador. Ele tem que ter muito dinheiro para colecionar arte, o que não é verdade. Eu acho que assim, uma percentagem muito pequena dos artistas consegue viver do trabalho de arte, e eu acho que a maioria tem esse mercado formal como parâmetro. As pessoas são como se elas fossem movidas para elas atingirem esse ápice, que é estar na Bienal, que é estar na Feira de Arte do Rio, Arte Rio. E isso eu acho que não pode acontecer. Eu acho que tem que ter tem que baixar um pouco a bola desse conceito, e é o que eu estou tentando fazer com a galeria. Bem, eu como artista, eu tenho o Marcelo Bosa, que está fazendo a exposição na Galeria KM7, que é uma coleção muito interessante, que vai de encontro no que a Ilau, né? Do que a Ilau falou, assim, eu me identifico muito com o que ela falou e com o que ela está fazendo. Ele gosta muito do meu trabalho e coleciona o meu trabalho, e eu achei a ideia pertinente para também se tentar pensar nesse colecionador friburguense, ou quem é um possível colecionador em Friburgo. Fala-se muito de ter um museu de arte contemporânea em Friburgo, mas isso é um trabalho que não é só chegar e abrir um museu. Eu acho que tem que ter uma cultura de galeria. Acho que temos poucas galerias em Friburgo. Quer dizer, isso não é uma crítica diretamente, mas é uma constatação, eu acho que todos concordam. Assim, espaços, por exemplo, tradicionais em Friburgo, e que não tinham nem essa missão de vender arte, por exemplo, como o Porão da Arte, que anos trabalhou. Eu acho que ele teve fechado na gestão passada do prefeito toda a gestão dele para uma reforma, e nunca foi reaberto.
Então, assim, está tendo um retrocesso, isso não é possível acontecer. Eu acho que, por um lado, eu encontro uma certa dificuldade em Friburgo, pelo menos, quer dizer, também não é uma crítica, mas eu acho que nós somos muito bairristas, né? Eu acho que existem bons artistas em Friburgo, mas infelizmente não existe uma escola de arte. É raro os artistas daqui, porque eles precisam de formação também. Eu acho, claro, acredito no artista autodidata, que ele não precisa ter um curso acadêmico de arte, mas eu acho que a escola de arte é fundamental para esse processo todo. Então eu adoraria que Friburgo tivesse, antes de um museu, uma escola de arte, por exemplo. E eu estou organizando, indo de encontro novamente com a Ilau, participar, quer dizer, trazer o bairro para dentro da galeria e levar a arte para fora da galeria, e é um trabalho é um trabalho de cunho social e político também, que é a criação de uma Bienal Internacional de Arte Pública. E alguns artistas serão convidados, porque inicialmente não ia ser uma Bienal, mas o trabalho cresceu, então tem uma pessoa formatando o projeto e tentando conseguir parcerias com empresa privada, público-privado. Eu acho que é um grande momento os 200 anos de Friburgo. A ideia da Bienal, já que a KM7 está situada num circuito que é o Teresópolis de Friburgo, a ideia é ocupar primeiro o bairro no entorno da galeria e depois, daqui a 2 anos, se ocupa outro bairro. E essa relação com o morador, essa relação com o dono do muro, essa relação com o dono do poste, essa relação com o espaço que está inabitado, que está ocioso, isso cria-se uma relação muito direta com quem mora no bairro. Não é uma invasão, eu não estou anunciando que 50 artistas irão ocupar o bairro sem os moradores interagirem com essas pessoas. Os moradores estão escolhendo os projetos, eles participam junto com o artista do que vai ser feito no seu muro, eles participam do que vai estar na horta comunitária, dentro da horta. Eu decidi que vai ser aberto um edital, alguns artistas que já enviaram o projeto, esses artistas vão ser selecionados, e vai se abrir um edital para que os artistas enviem projeto e assim, que exista um curador para essa Bienal, mas que existe participação popular também na escolha do que ele quer para o bairro, porque a arte pública é muito perigoso, porque tem aberrações públicas que eu acho que é um espaço comunitário, é um espaço que as pessoas circulam. Então tem projetos maravilhosos de arte pública e tem projetos que é um afronto à arte, inclusive, eu acho. Eu acho, quer dizer, para concluir, eu acho que o mercado de arte existe, sim. E como a Ilau, novamente citando a Ilau, você tem que gostar muito do que faz, é quase uma missão isso, então não é fácil, é muito difícil. Eu tenho esperança que o poder público de Nova Friburgo tem que eu acho que tem, inclusive ele está apoiando culturalmente, uma vontade grande de atender os anseios dos artistas. Eu acho que é uma parceria também com a cidade, eu não posso ficar isolado. E eu gostaria muito que, dentro desse mercado, que esse mercado é super relativo, mas o mercado é amplo, ele existe, ele é possível de se moldar. Os colecionadores são importantíssimos nessa corrente. E o que mais que eu gostaria de falar?
eu gostaria de falar que eu, sinceramente, quanto à relação da praça, que foi por onde eu comecei, que fosse aberto um edital nacional ou internacional para que os artistas enviem projetos para o uso das madeiras que foram cortadas na Praça Getúlio Vargas. Eu acho que não necessariamente precisa ser um friburguense. O próprio criador do logotipo dos 200 anos de Friburgo é um paulista. Eu acho que a gente tem que parar de ser barrista e a gente tem que escolher o melhor, trazer o melhor, discutir com os melhores e na medida do possível, ser um lugar, quer dizer, a galeria, eu acho que na medida do possível ela tem que ser inclusiva. Agora, eu como artista, eu tenho questionado muito isso, que nem sempre é possível ser tão inclusivo assim, quando se trata de você julgar, entre aspas, mas que é essa identidade com a obra do artista, de você acompanhar a obra do artista. Eu acho que isso eu não consigo fugir disso. Eu estou sendo seletivo e procuro o máximo trabalhar com artistas friburguenses. Nem sempre é possível, mas eu acho que é uma soma muito grande para a cidade, artistas nacionais e internacionais virem para Friburgo e apresentar o trabalho. Muito obrigado. Boa tarde, acho que é boa tarde. Meu nome é Vilmar Madruga. Na verdade, eu pensei, assim, gostaria assim, da gente refletir um pouquinho, né, sobre a questão do papel do colecionador no sistema de arte, que foi mais ou menos o que eu tinha conversado com o Marcelo, ele falando da abertura da KM9 e dela existir a partir de um acervo, né, de um colecionador e tal. E aí depois você falou da nossa experiência, aí eu fiquei tentado a falar um pouquinho então de mim, da minha experiência como artista, como curador, e porque eu transito em duas esferas, né? Uma institucional, fazendo curadorias para instituições, né? Eu faço parte do Conselho de Curadores da UF, da Universidade Federal Fluminense, e eu fui diretor da galeria lá há alguns anos, e depois apresentei curadorias para o MAC, para o Paço Imperial, e depois, durante 25 anos, eu tive um ateliê em Búzios, né, e participei do movimento lá, um movimento também de arte pública, né. Nós fizemos uma edição, pelo menos, do Poste, Arte Contemporânea, do Ricardo Pimenta, ocupando os postes da cidade. E depois teve uma experiência também, que ainda existe, que é a Bienal de Búzios, né, que é organizada pelo Armando Matos, que é um artista, né, deve ser conhecido de vocês. E, enfim, mas nós não temos ainda, né, eu ainda falo nós, porque eu acabei de sair de Búzios, onde eu tinha um ateliê e morava, agora aluguei minha casa lá e estou só com o ateliê do Rio. Tem um ateliê no Rio, ali no Morro da Conceição, né, ali na revitalização ali do centro da cidade ali, e lá é uma experiência muito interessante, né, também. Eu quero dizer o seguinte, que Búzios, né, o movimento de arte contemporânea é mais pontual, né, e aí eu consegui trazer para o ateliê de Búzios uma experiência que eu considero assim valiosíssima, como tipo um laboratório, uma coisa de pesquisa mesmo, né? Nós ocupamos o ateliê de 2 em 2 meses com experiências de arte contemporânea, ocupação da casa, do entorno, da praça, e nós não chamamos de exposições, nós chamamos de experiências. Nós estamos na 12ª experiência. Aí o que acontece? Dentro disso nós chamamos
curadores, né? E eles aqui apresentam os artistas, fazem as curadorias dentro do olhar de cada um, e a gente faz o que a gente está fazendo aqui, que eu gosto muito, que é assim, a gente não simplesmente mostrar, mas a gente, porque eu acho que o que diferencia a arte contemporânea do que foi feito anterior a ela, existia um pensamento atrás dela, existia um pensamento em torno simplesmente do que você tá vendo e está fazendo. Então, isso aí, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é isso. E eu queria falar um pouquinho assim do que eu considero a importância do papel do colecionador, né? Já que a gente está nesse momento com a abertura da galeria. Está inaugurando? KM7, não. KM7, já está inaugurando passado. Dia 5 de março. Tá bom. Você desculpe, eu não conheço muito o mercado de Friburgo, essa movimentação do mercado aqui de arte e tal, e como é que está acontecendo. E aí eu fiquei pensando assim, né, nas diversas, me veio à cabeça assim, as diversas maneiras, né, de colecionar e como alguém, né, se torna um colecionador, que é quando o que você gosta, né, como eu estava vendo ali, a Ilau, mais uma vez, quer dizer, ela foi trabalhando com artistas que ela gosta, que falam a ela alguma coisa. E o colecionador, eu acho que ele passa a ser um colecionador e não mais um simples apreciador de arte, quando ele já não tem mais parede para o que ele tem. Então ele vai partir para um espaço, né, de uma galeria, né? Os grandes colecionadores acabam criando institutos, né, como foi a Fundação Castro Maia e recentemente o Instituto Inhotim, e tem eu acho que é uma experiência assim, eu acho que o colecionador, né, ele tem um papel fundamental assim nessa questão de suprir o sistema de arte, o mercado, com obras relevantes, principalmente se ele próprio tiver um olhar, ou ele se cercar de museólogos, curadores, ou amigos, ou os próprios artistas. Foi mais ou menos o que o Bernardo Paz fez, que ele uniu a paixão pela botânica, né, e a amizade grande que ele tinha com o Tunga, e aí o Tunga incentivou a que ele fizesse, criasse aquilo tudo, né? E eu acho assim, que o mercado, eu acho que assim como a arte, ela está sempre em movimento, né? Nós já tivemos momentos assim muito difíceis, né? Esse não é um momento novo, né? Mas eu acho que apesar de toda a crise, né, eu acho que atualmente nós vivemos um momento assim de ebulição, né, há pouco tempo nós tivemos uma obra lá do próprio Tunga, né, que foi vendida logo após a morte dele pelo quase o recorde histórico do que o Abapuru alcançou, né? E aí eu fico pensando nessa questão também do colecionador, né, assim, e esse Abapuru foi não sei se vocês lembram, houve um certo escândalo, porque foi comprado por um colecionador argentino, e aí ficou aquela coisa de que a gente estaria beneficiando logo os argentinos com com um patrimônio que deveria ficar no Brasil. E o Forbes, que era o dono da obra, falou: por que ele vendeu? Porque ele estava precisando de dinheiro, simplesmente. Então, assim, essa questão também da valoração, né, e de como acontece isso, os critérios, né, que tem. Muitas vezes, eu me lembro que o Thomas Kohn, quando eu tinha a galeria no Brasil, às vezes ele levava um artista para Arco e ele não vendia para determinada pessoa porque ele ainda não tinha ido o colecionador que ele queria que fosse para vender. Então, às vezes, a venda em si, né, nem é tão importante, mas o espaço onde ela vai figurar, quem vai estar comprando esse trabalho, acaba sendo uma coisa muito, às vezes, até mais importante do que a venda em si, né? E eu queria, assim, acabando a minha fala, só pedir, assim, chamar atenção, né? Pedir, não seria o caso, mas, assim, principalmente porque a gente tem alguns colecionadores, né, que eu acho que se prestasse um pouco mais atenção nesses movimentos que acontecem justamente fora da galeria, fora do cubo branco.
porque eu acho que há uma riqueza, né, de linguagem, que eu acho que é um desafio, né, que o novo colecionador deve ter, que é ficar de olho nessas propostas novas, né, porque é muito bom, lógico, você apostar em artistas consagrados, né, e já, né, medalhões e tal, da arte contemporânea e tal, mas eu acho que o artista, né, o colecionador, eu acho que a obra do colecionador é a própria coleção, né? Eu acho que ele tem essa ligação com o que ele tem, de maneira que você olha, por exemplo, a coleção do Chateaubriand, o cara conseguiu desde Tarsila do Amaral até o Felipe Barbosa, que quer dizer, as áreas, os mais novos artistas, né? Mas eu acho que é interessante, é muito bom quando o colecionador aposta, né, num trabalho super, assim, vamos dizer, investigativo, e mesmo que tenha um certo estranhamento inicial e tal, e depois ele vai colher, assim, o artista vai lá na frente, vai ter uma carreira sólida, aquele pensamento em torno daquele trabalho vai crescer, ele vai ser um artista tão potente, tão, assim, vamos dizer, visível, né, quanto aquele figurão que ele apostou lá. Então, acho que apostar nas novas, nós temos, no Rio, pelo menos, nós temos a mesa, ela está entre as 10 experiências assim, que estão sendo bem assim, valorizadas, no sentido de realmente ser um trabalho novo, porque não tem... outro dia eu estava conversando com o Marcelo, foi uma pessoa querendo comprar um trabalho lá, o artista ficou assim, teve um ataque cardíaco, ele não sabia preço, não sabia nada. Não, mas eu não sei, eu não pensei nisso. O cara quer comprar o trabalho agora, ele quer levar, entendeu? Como é uma experiência de 2 dias só, então, assim, não tem essa preocupação com a venda, né? É uma coisa louca, de certa maneira, porque, assim, o artista precisa viver, precisa comer, mas, assim, a venda, né, nesse caso, ela acontece numa consequência do trabalho, mas a motivação inicial é muito saudável que não seja a venda, né, unicamente, mas que a venda seja uma consequência do trabalho, da interação, da coisa da paixão que a Ilau acabou de falar pelo trabalho. Quer dizer, a pessoa... É muito doido você vender coisas que ninguém precisa, né? A arte não serve para nada, absolutamente nada. Então, assim, é muito doido você ter aquele desejo de adquirir aquilo, né, para você. Boa tarde, meu nome é Roberto Braga, eu não sou tão bom quanto os nossos amigos aqui para escrever, anotar. Primeiro eu quero agradecer o convite do Carlos Eduardo Borges, que me chamou para falar aqui. Eu sou um humilde colecionador, eu não vou dizer que sou colecionador, tenho essa pretensão. Vou falar um pouquinho da minha vida profissional. Eu sou comissário de bordo há 27 anos, trabalhei na Varig. A última empresa que eu trabalhei foi a TAM. Eu estou quase 2 anos sem voar. Parei de voar, não quero mais saber de aviação. E sou um viciado da arte, como ouvi há pouco tempo um colecionador falar. Então, eu comecei a minha coleção, como muita gente, eu tinha uma visão bem diferente do que vinha a ser arte. Para mim era uma coisa muito distante, né? Eu não tinha a pretensão de virar um colecionador. Esse nome ainda pesa muito para mim ainda, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande alguém te chamar de colecionador, né? E eu tinha uma visão muito distante, porque eu nunca tinha pensado em ter uma obra de arte. Para mim isso era uma coisa distante, e eu comecei a frequentar museus e galeria de artes, e conhecendo alguma coisa, e descobri as serigrafias e as litrogravuras, né? E aí eu descobri que eu poderia ter acesso à arte sem ter que desembolsar muito dinheiro, mesmo porque eu não tinha dinheiro, e não tenho. Eu não sou empresário, vivo do meu trabalho, quer dizer, apesar de não estar trabalhando mais, mas vivi do meu trabalho e consegui
comprar algumas coisas. O Cazé, às vezes, quer dizer, muitas vezes me dava alguma dica. Quando eu não conhecia o artista, eu ligava para ele. Falei, cara, quem é esse cara? Você conhece? Cara, Roberto, compra, vale a pena. Você investir. Eu sempre quis e quero ainda conhecer artistas novos, né? As coisas que eu comprei valorizaram. Eu não compro nada pensando em ganhar dinheiro. A minha intenção não é essa, nunca foi, mas óbvio que isso gerou um patrimônio, né? Eu descobri que eu era um colecionador por acaso. Eu comecei a comprar as coisas, né, e foi juntando, e eu já não tinha, morava num apartamento menor, eu já não tinha mais espaço na parede. E eu comecei a deixar na casa de amigos e na casa dos meus pais. Eu comecei a comprar quando eu era mais jovem ainda, quando eu morava com meus pais. E aí um dia o Carlos Eduardo me ligou, me fazendo um convite para expor a minha coleção no espaço Silvio Monteiro, que é um espaço lá no subúrbio do Rio de Janeiro, um lugar bem legal, bem bacana, que não tem só arte, tem música, tem teatro, enfim. E aí eu ri e falei para ele, cara, mas eu não sou colecionador, eu não tenho coleção, me corrija se eu estiver errado. Isso foi em 2006, né? E aí ele falou assim, cara, então você é mentiroso. Eu falei, não, mentiroso eu não sou, porque você diz que compra um montão de coisa, eu quero ver as tuas coisas, eu quero ver o que você tem. Se você me autorizar, eu vou até a tua casa e vou reunir essas coisas, vou fotografar e a gente vai montar essa exposição. Aí eu falei, levei um susto, eu falei, tá, tudo bem, eu vou trazer as coisas lá para casa, né? Ele foi até a minha casa, eu tirei tudo que estava na casa dos meus pais, na casa dos amigos, estendi um lençol na sala e aí ele fotografou e levou o projeto para a Secretaria de Cultura do município, que na época eu acho que era o Marcos Lontra, o secretário de Cultura, que eu tive o prazer dele fazer o texto da exposição. Então, a exposição foi tomando forma, até que um dia ele marcou comigo para ir buscar as coisas lá, e eu levei um susto, né? Porque eu fui ver que eu tinha uma quantidade muito grande de trabalhos, eu não sabia que eu tinha aquilo tudo, né? E, bom, eu continuei continuo comprando. A minha fala é mostrar exatamente que a arte não tá tão distante de todo mundo, ela está próxima. Não é uma coisa absurda, né? Eu queria que eu e todo mundo aqui, a gente poder falar para o pessoal mais jovem, para as pessoas que querem acreditar na arte. É tão bom a gente ouvir isso tudo que eu ouvi até agora, porque é a mesma sintonia, é paixão, é amor. Eu sou louco por arte. Toda vez que saí de casa para ver uma exposição, eu estava falando com a Ludmila, eu não saio na pretensão de comprar nada, mas eu sempre compro alguma coisa. Eu não consigo segurar, eu saio de casa, eu olho no espelho e falo assim, hoje você só vai nessa feira e não vai comprar nada, você está falido. Lembro que inclusive você está desempregado. Bom, mas eu saio de casa sem comprar nada, mas eu volto sempre com alguma coisa, né? Foi assim quando eu conheci o Marcelo na exposição do Raimundo, o Cazé também estava lá. E aí eu conheci a serigrafia e comecei comprando serigrafia, litogravura, alguns objetos, a maior parte deles são objetos numerados, que tem uma tiragem que normalmente vai até 100 ou até menos, né? E isso me deu condições de começar a conhecer artistas novos. Eu comprei muita coisa que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar no cara. A minha primeira coleção de fotografias que eu comprei no MAN, eu só comprei por causa de um artista, que foi o Vicky Muniz, que eu conheci o trabalho dele fora do Brasil. E por acaso eu soube que o MAN estava fazendo o MAN tem eu acho que é Amigos do Museu, é isso, né? Que é um trabalho bem legal, isso foi uma coisa que foi trazido de fora, e hoje o Brasil já tem isso. Eu não sei se em outros estados tem, mas em São Paulo tem muito isso. Você paga uma mensalidade ou paga à vista e ele te dá durante um ano um número de trabalhos. Eu nunca me associei nem fiz isso, porque eu não quero ficar preso a uma galeria. Eu gosto de comprar onde eu gostar, alguma coisa.
E aí eu comprei o trabalho, essa primeira coleção de fotografias, acho que são 6 ou 7 fotografias, e liguei para um galerista, Paulo Fernandes, lá do Rio, e perguntei, cara, quem é Marcos Chaves, Rosângela Renaud? Eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí ele... Dá licença. Ele falou, olha, eu vou te falar logo do Marcos Chaves, que está fazendo uma exposição em Londres. E todos os outros que você disse aí é tudo gente conhecida, você fez um excelente investimento. Eu falei, mas eu não estou querendo investir dinheiro não, eu comprei porque eu gosto, né? E depois eu fui conhecer esses artistas, enfim. Quando a exposição saiu, os meus pais foram até a exposição nesse espaço Silvio Monteiro, e conversando com o Carlos Eduardo, o Carlos falou para ele, olha, o seu filho hoje tem um patrimônio. Ele falou, é mesmo? Nossa, ele chegava com tanto quadro, eu ligava, mas porcaria, onde é que tu vai botar tanta porcaria? Onde é que você vai meter tanto quadro? Eu fiz a reforma do meu apartamento há quase 2 anos atrás, vai fazer 2 anos agora no final do ano, e eu botei trilho na casa toda, né? Tive até um prejuízo que um trilho rebentou, rasgou uma tela, enfim. Porque eu não tenho mais espaço, tem muita coisa guardada, tem muita coisa para botar na moldura, e eu continuo adquirindo sempre que eu posso, né? E esse espaço onde a exposição foi montada foi bem legal porque ele é fora desse circuito da área de museus, galeria, ele é no subúrbio do Rio de Janeiro, né? E isso me encantou porque era um grupo de pessoas que não tem acesso à arte, não vai com frequência a esses lugares visitar. Era no período de férias, então a exposição teve um número grande de visitantes, de pessoas que puderam conhecer a minha coleção, ter acesso e conhecer arte um pouco também, né? A minha questão é falar para vocês que a arte está acessível para todo mundo. Eu tenho um trabalho que eu comprei de um artista que na época eu paguei R$350. Há 2 anos atrás eu vi a mesma gravura, é uma série eu acho que de 30 ou 20. Eu vi essa mesma gravura numa galeria sendo vendida por R$10.000. Não é muito dinheiro, nem me enche os olhos de dizer, eu tenho alguma coisa. Eu conversei com o Carlos Eduardo uma vez, o que eu ia fazer com tanto troço, com tanta obra de arte em casa, quando eu morresse, né? Aí ele falou, cara, eu falei para ele, eu estava pensando em doar isso para uma instituição, deixar isso escrito para ser doado, porque a função, eu vejo, do colecionador, é poder divulgar isso, para que outras pessoas tenham acesso. Não adianta eu ter isso na minha casa, se ninguém pode ter, e principalmente as pessoas menos favorecidas, né? Você disse que um galerista, Thomas não queria vender alguma obra para um cara. Eu não entendo, pode ser ignorância minha, eu acho um pouco de pretensão. Eu muitas vezes deixei de entrar em algumas galerias, porque alguns galeristas do Rio de Janeiro se acham acima do bem e do mal. Alguns galeristas, isso é uma crítica minha, pessoal, eles assustam o público. Eles assustam o público. As pessoas se afastam das galerias, né? Eu tenho grandes amigos no Rio de Janeiro que são galeristas e que um deles é o Arthur Fidalgo, que eu conhecia de nome, e quando eu conhecia, eu falei, cara, eu tinha uma outra ideia de você. Porque eu achava que você era um cara antipático, ele é um cara super simples. Bom, logo quando eu conheci, eu já comprei 2 trabalhos do Fernandes de la Roque, né? Então, essa coisa, eu acho que algumas vezes o galerista, ou as próprias galerias, assustam o público, né? Você quer chegar, por uma questão de valores, né? Você acaba, ao invés de você atrair, você afasta as pessoas. Bom, a exposição foi bem legal. Eu sempre falo para as pessoas que você pode começar comprando arte de uma forma simples.
mesmo quando você não conhece o artista. Acreditando num artista novo, investindo nele, ou por paixão só, ou por investimento. Mas para você começar essa coleção, você tem que comprar. Procurar pessoas dentro do meio que te indique, para numa galeria que você conheça, que seja indicado, pessoas do meio. Eu não acho que valoriza a obra se você tem múltiplos, por exemplo. Né? O papel ainda é uma coisa que está se tornando um valor. No Brasil ainda existe um pouco de preconceito com o papel. Né? Eu acho que o múltiplo te dá essa possibilidade de todo mundo ter acesso à obra de arte. E do trabalho do artista ser divulgado, ele circular, e todo mundo poder ter acesso. Eu acho que eu estou nos lugares certos na hora que as coisas aparecem para mim. Eu acabei de participar de uma feira agora que eu fui. Na verdade, o meu filho participou da feira, eu o acompanhei, e por acaso eu descobri uma gravura do Roberto Magalhães, né, que estava amarelada. Eu comprei o trabalho na hora. Quando eu cheguei, meu filho falou: pai, o que é isso que tu comprou? Mais quadro? Eu falei: não, filho, estava num preço bom e tal. Porque meus filhos só me dão bronca, né? Mas enfim, eu comprei, eu vou ter que mandar restaurar o trabalho. Hoje as grandes galerias já investem nesse tipo de modalidade, de gravuras, de múltiplos, né? Existem galerias específicas que vendem esse tipo de trabalho, né? A Múltiplos, que é uma galeria lá do Rio. O ano passado eu estive numa palestra do Eduardo Suege, que eu jurei que não ia comprar nada, e não ia mesmo. E aí, no final da palestra, os trabalhos deles estavam sendo vendidos, né? Todos numerados. Eu fui até a segunda esquina depois que a palestra terminou, e o negócio martelando na minha cabeça. Literalmente, eu corria na galeria, porque ele ainda estava lá, eu tinha conversado por ele tempo, acabei comprando mais duas gravuras dele, e ele teve o carinho de assinar e botar uma dedicatória. Então, para mim, a arte ainda é paixão. Eu continuo comprando porque eu gosto. É óbvio que hoje, já vai mais de 20 anos que eu estou fazendo isso, ela tem um olhar diferente. Eu estava conversando lá fora que antigamente eu saía de casa para ver uma exposição e via 10 de uma vez. Né? Chegava em casa exausto, com fome, porque eu não me lembrava nem de comer. Né? E ouvir isso de pessoas que ainda existe essa paixão pela arte, isso me emociona, me dá prazer em continuar investindo na coisa que eu gosto. Né? E acho que é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Não desistam da arte, porque eu não vou desistir nunca do que eu quero. Eu quero me tornar, não um colecionador de fato, eu quero me tornar um divulgador da arte, ajudar os meus amigos, que são artistas plásticos, que lutam com a maior dificuldade. Está o Raimundo, que não pôde vir aqui porque está envolvido num trabalho grande, né? Através, de novo, do Carlos Eduardo Pote, que me apresentou tanta gente bacana. Hoje eu conheço muita gente desse meio, e aprendo e quero aprender sempre. Não desistam da arte. Comprem, porque os nossos artistas precisam sobreviver, precisam pagar conta. É isso, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vim para cá, assim, preparado para colocar coisas que vão paralelo a isso que a gente está falando aqui agora. Principalmente olhando Friburgo, né, em relação ao Rio de Janeiro, ou a uma grande capital. E eu acho, por um lado, emocionante que a gente esteja fazendo uma conversa sobre essa numa cidade chamada periférica. Né? As coisas estão acontecendo, a gente está fazendo uma discussão de altíssimo nível em relação à arte, a tudo que envolve ela, né? Desde a parte da criação, a discussão mais conceitual, etc. Mas
esse lado da comercialização. Então, você tem uma cidade como Friburgo, uma cidade que tem uma base cultural, né, forte, mas que tem um movimento muito irregular em termos de arte, que sempre teve coisas acontecendo aqui, via SESC, via outras experiências de galeria, mas ela tem pouco continuidade. Então, essa proposta da KM7 e essa conversa que a gente está tendo aqui, para mim é uma coisa assim, quase tão emocionante quanto isso que você está falando, de você ver a arte circular. Isso aqui também é arte circulando e de uma maneira muito intensa, né? Então, assim, essa leitura, para mim, assim, eu vim para a cidade de Friburgo, que eu adoro, olhando a serra, né? Olhando tudo que está no entorno dela, mas com esse sentimento. Quer dizer, a gente vai para trabalhar arte em Friburgo, a gente vai discutir arte em Friburgo, de alguma forma a gente está jogando isso dentro da cidade, né? Fazendo esse jogo que você está colocando como necessário, quer dizer, jogar arte para as pessoas, e para as pessoas procurarem arte. Eu tenho um trabalho, você falando, eu me lembrei, por conta de uma exposição que eu fiz aqui, que uma pessoa de Friburgo falou. A gente veio trazer aqui, foi emocionante o encontro com ele. Então, assim, é muito legal a gente sair do centro tradicional, São Paulo, Rio de Janeiro, ou as capitais de cada estado, que sempre tem alguma coisa acontecendo, e saber que nas cidades ditas periféricas acontece também. E você vai para o Ceará, é a mesma coisa, e é um barato isso. O que a gente precisa, enquanto artista, enquanto produtores e tal, é fazer com que isso tenha visibilidade, né? Porque isso está acontecendo, de uma forma ou de outra, está acontecendo. E aí, as artes plásticas têm mais dificuldades em mostrar o seu canal, se expressar, do que outras modalidades, como música, como, né, até o próprio teatro, que também luta com uma série de travamentos, mas a arte plástica tem um universo mais fechado. Mas de alguma forma esse universo está sempre funcionando, e a gente precisa fazer essa circulação acontecer com mais fluidez. O outro aspecto, pegando o gancho aqui do nosso encontro, é a relação da galeria com o artista. Para o artista, a galeria é fundamental, mesmo que o cara seja um sujeito isolado do mundo, que não quer nem saber de nada, mas ele precisa da galeria porque não é só para ganhar dinheiro, é porque através da galeria acontece a relação do artista com o mundo. Não é à toa que a figura do artista é um cara taciturno, fechado e tal, né? Ou então às vezes é um cara muito dado, muito alegre, mas ele que fala pouco do trabalho dele. É difícil você falar do seu trabalho com naturalidade, né? Principalmente se você não está num espaço para isso. Então, assim, a galeria tem o lado comercial, mas tem esse lado também de estabelecer essa relação de troca, de conversa, de abertura do artista em relação ao mundo que está, no qual ele está circulando. Isso é muito importante. Então, voltando ao que eu estava colocando antes, você realizar um projeto como o da KM7 em Friburgo, nesse momento, é o máximo, porque você vai trazer o olhar do Rio de Janeiro para cá, uma dita capital, né, de arte. Você vai fazer com que as pessoas daqui se olhem também, né, se vejam que estão acontecendo coisas. Então, assim, eu considero para nós, para o universo de arte, esse tipo de iniciativa fundamental, né? Ela oxigena, ela dinamiza, ela fortalece o sistema, né? O jogo, a troca. Então, eu acho que isso, nesse sentido, é muito importante. E uma coisa que a gente hoje tem, que de uma forma muito diferente de alguns anos atrás, ou décadas, sei lá, é que assim, a gente sempre viveu em torno de movimentos de arte, né? Movimentos, assim, grandes movimentos como modernismo, etc. Mas em determinados períodos onde grupos se expressaram, né, apareceram na história como protagonistas de alguma proposta. E hoje a gente não tem muito isso, né? A gente não tem esses grupos organizados se manifestando, criando situações. Então, assim, novamente a galeria ganha força aí,
E a gente não pode olhar a galeria assim, como só um canal de venda, é um canal de juntar, né, fazer o que o movimento, de certa maneira, fazia. Somar, né? Vai somar com o artista. Somar, exatamente. Agrupar pessoas, agrupar ideias, agrupar situações. As vernissagens servem muito para isso. O ciclo de visitação que a galeria estabelece. Então, nesse sentido, ela é importante. E o colecionador, né, vem nesse movimento naturalmente. Ele também é um sujeito agregador. Ele também é uma pessoa que consegue fazer com que o artista se encontre. Né? Ele, com certeza, o Suede, com toda a potência que ele tem, ele saiu emocionado dessa experiência por conta dessa troca que você fez com ele. Então, assim, o colecionador é muito importante. E tem o outro lado, voltando a falar de centro e periferia. Né? Você tem os grandes colecionadores, você tem o Mutim, você tem antigamente os museus colecionavam, né? A própria UF, antigamente, quem fazia exposição lá era obrigado a doar uma obra de arte e tal, hoje já acabou isso. Mas assim, a coleção vai se formando, as coleções vão se formando e vão agregando ideias, né? E quando elas se expressam de alguma maneira, elas devolvem isso para o público. E isso é muito importante, cara. É muito importante para a gente. Então, assim, até você ser um grande colecionador, até a sua Indotim existir, você vai continuar fazendo, levantando essa bola e criando situações que vão alimentar o mercado. É muito legal. Hoje em dia já tem revistas que fazem publicações em cima dos colecionadores que ninguém nunca ouviu falar. Aí mostra o apartamento dele, ele tem quanto? 30 obras? 20? Entendeu? Mas mostra que ele é uma pessoa que já faz a sua seleção, ele já está discutindo a cultura em que ele está se relacionando, a escolha de obras que ele vai fazer tem um critério, tem um parâmetro, tem uma referência. Então isso também está mexendo com o mercado, está educando, está provocando novas vendas, novas trocas. Então, assim, basicamente o que eu queria dizer é muito em cima disso, quer dizer, Friburgo, o colecionador que ainda não é o Eduardo Paes, e esse movimento das galerias, entendeu? Eu acho que é muito importante para a gente. É um estímulo à produção. Boa tarde. Não sei se eu vou agradar muita gente, vou discordar de muita coisa que foi dita. Mas é bom. É uma troca. Eu sou Ronald Duarte, sou artista desde que nasci, que eu já sabia que tentei não ser, né? Fiz várias coisas para não ser artista, mas não consegui. E acredito que a arte é uma necessidade fisiológica, não é igual respirar. Eu pensei até em fazer uma performance antes, pedir um minuto de silêncio para todo mundo respirar um pouco, respirar, e perceber o que é a arte, porque a arte é necessidade. A arte é necessidade para o artista, para o colecionador, talvez seja, como você falou, paixão. E acho que pode ser sim. E conheço vários colecionadores apaixonados. Mas existe mercado e mercado, igual caixa 2 e caixa 2. Então existem vários caixas. Então eu vou até falar da Lava Jato também, porque tem vários amigos nossos que estão envolvidos na Lava Jato porque venderam obra de arte para Cabral e outros pilantras. A gente não tem como pedir a ficha do colecionador, né, se ele é pilantra ou não, de onde veio o dinheiro, né? Então, a arte sempre foi usada também como lavação de dinheiro, né? Não sei se vocês sabem. A Beatriz Milhares foi vendida no Japão, a última agora foi 36 milhões de dólares, ou seja, 140 milhões de reais.
A última, Beatriz Milhazes. Minha amiga, estudou comigo, Parque Lage. Quer dizer, como é que chega, né, a esse valor? Né? A última Tropicália do Hélio de Sica foi vendida para o MoMA por 50 milhões de dólares. O Hélio deixou escrito que os múltiplos dele, inclusive a Tropicália, seriam 5 e não 3. Então são 5 Tropicálias. A família ainda tem 2. Uma está no Man, uma está em Londres e outra em Nova York. O Iotim tentou comprar, não comprou, mas comprou o espaço penetrável, né? Um dos espaços que é o nome daquele que está lá, que são vários penetráveis do Hélio. Eu tive já a oportunidade de trabalhar com algumas galerias. Comecei com a abertura da HP Galeria da Heloísa Amaral Peixoto, depois fui para a abertura também, na inauguração da Anita Schwartz, depois saí da Anita, fui para quem? Migrei mais 2 ou 3 galerias que eu não lembro, depois eu acabei com a Project, a última, e depois agora com a Índica, com o Zezinho 85. Quer dizer, as experiências não foram boas mercadologicamente, mas venderam trabalho, investiram. Muitos trabalhos ficaram para trás, né, porque ficam com tudo teu e depois, na hora de devolver, devolve pela metade, é uma conversa, uma história. Então, eu acho que tem muita ingenuidade aqui na conversa sobre o mercado, entendeu? Acho que tem muita ingenuidade mesmo. O negócio é muito mais sério e muito mais cruel. Existe colecionador só sim para ganhar dinheiro, que sabe que vai faturar. Inclusive, tivemos uma... Eu estou expondo atualmente na Nara Rosley, que é uma galeria comercial, numa curadoria do Mike Asbury, que é lá de Londres, que foi quem me levou para a Tate Gallery. E nesse mesmo período, a Luísa Strina estava organizando uma exposição também, por conta do momento que a gente está vivendo político. Então reuniu-se de colecionadores particulares 58 obras do Antônio Manuel, que é meu parceiro de ateliê, sem avisá-lo que estavam fazendo isso. Fizeram quase que uma feira, iam fazer. A sorte que ele... Isso é o mercado, tá, gente? Isso é o mercado. Juntar, é quase que um conluio contra o artista, juntar dos colecionadores as obras do artista para fazerem quase que uma feira com as obras do artista, botando o preço lá em cima, que só quem vai ganhar é o colecionador e a galerista. O artista não passa nem perto. Nem, inclusive, se ele não souber, é melhor. Entendeu? Então, existem muitos comércios paralelos que hipervalorizam a obra do artista. O meu trabalho mesmo está hipervalorizado, eu acho, e está aí, eu falei isso até com o Marcelo, que o Marcelo está vendendo o meu trabalho, mas ele foi hipervalorizado, quer dizer, fica impossível quase de você vender um trabalho, um desenho meu hoje, custar 17 mil reais, eu acho muito caro, eu acho que tem que ser mais acessível. Então eu falei com o Marcelo, vamos botar um desenho menor, um preço mais barato, vamos tentar vender mais barato, para ter acesso, para as pessoas terem acesso, senão fica aquela coisa meio fetichista. Sabe, porque aí a arte, quando vira fetiche, ela perde a noção de valor. Aí é especulação, é leilão, quem dá mais. Você está entendendo? Então eu, desculpa discordar do Marcelo, discordar dessa ingenuidade, essa beleza linda que vocês estão falando do mercado, mas não é nada disso não, viu, gente? Vários artistas estão morrendo de fome mesmo, e artistas consagrados, artistas com nome de peso, entendeu? Tem vários artistas que estão fazendo, pelo amor de Deus, me compre uma obra, senão eu não pago a conta. Inclusive, você pode até comprar depois o livro para ajudar o artista. Não, estou falando sério. É porque não existe esse glamour, essa delícia. Tem a delícia daquele, até próprio Bernardo dos Pais, lá do Iotim, está tropeçando nas pernas, deve estar fechando. Iotim daqui a menos de um ano, que eles estão pensando em fechar, porque não está bancando
a situação, porque inclusive a coleção do Bernardo não era de arte contemporânea, era do pai dele e de arte clássica. E ele vendeu Rembrandt, ele vendeu Renoir, ele vendeu Goya, ele tinha Goya maravilhoso, vendeu para comprar arte contemporânea. Quem deu essa ideia foi Tunga mesmo, você que falou. Foi Tunga que deu essa ideia. Cara, queima essa porra toda e compra arte contemporânea e faz um jardim. Foi o que ele fez. Concordo. Ele foi marido da minha amiga, da Adriana, e que a Adriana mesmo falou, Ronald, o cara pirou. E a piração dele foi para o bem, para o melhor para a gente, porque deu uma visibilidade na arte contemporânea que nós não tínhamos em lugar nenhum do Brasil. Nem na Bienal de São Paulo, em feira, nem coisa nenhuma. Entendeu? Inclusive, as últimas bienais de São Paulo estavam privilegiando artistas internacionais do que artistas nacionais. Eu participei da 29ª Bienal de São Paulo, como fiz, inclusive, a abertura da Arte Basel em Miami, que é a maior feira de arte do mundo. E que eu só fui convidado pelo Márcio Bottina, da Gentil Galeria, da Gentil Carioca, porque eu estava sem contrato com nenhuma galeria. Então, como eu não tinha contrato com nenhuma galeria, eu estava imune de estar privilegiando alguém, e logo o pessoal de Basel me contratou para fazer a abertura de uma feira de galeristas. Entendeu? E aí me separaram. Eu não entrei em hotel nenhum que estavam os galeristas, nem os colecionadores, e estava no hotel de artistas convidados da feira. E no hotel 49 estrelas, assim, 50 mil estrelas. Aquele hotel que eu não sabia nem abrir a porta do hotel. Lá em Miami, na South Beach. Quem é dono de Miami é Romero Brito, que é o nosso artista brasileiro mais bem sucedido. Comercial. Então que bom. É de alguns. Mas é o brasileiro mais bem sucedido comercialmente. E que só você for a Pernambuco, e só for a Recife, e andar em Recife, que você vê os Romeros Britos que existem por lá naturalmente. Tudo que são é uma arte popular. Inclusive, é isso que eu queria falar desde o início do mercado, que eu tive há pouco tempo na Bélgica, e lá onde começou o mercado de arte. Onde começou esse mercado de arte que nós estamos falando. Porque antigamente a arte servia à igreja, depois foi servir o Estado, aí depois foi servir a família Médici, que eram os mecenas. E depois ela disse para ela mesma, a arte, que ganhou autonomia. E essa autonomia para falar dela mesma e se sustentar, entre aspas. Aí entra o papel do apaixonado, do colecionador ou do artista, que na verdade essa atitude, essa iniciativa que nós estamos tendo aqui é de um artista, de um brilhante artista, Marcelo Brandt. Só um artista teria essa iniciativa. Desculpa o colecionador e desculpa o mercado, mas nenhum mercado, nenhum colecionador teria iniciativa nenhuma de discutir o mercado de arte. Entendeu? Então, quer dizer, eu como artista, eu estou falando do meu ponto de vista, mas eu também sou um grande colecionador. Eu tenho obras que você não tem noção de tantos amigos. Tem Marcelo Brandt, tem o Cildo Meirelles, inclusive que a frase do Cildo aqui é ótima, da abertura dessa exposição, que o artista procura aquele que ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu, ele procura aquele que ele não sabe, que está procurando igual o garimpeiro. E quando ele acha ouro. E é esse ouro, é desse ouro, do olhar do artista, grande arqueiro, grande artista, que está aqui presente. Tem um trabalho dele na minha casa que faz maior sucesso, que está com uma exposição belíssima em Santa Teresa. Arqueiro, esse rapaz aqui do lado, que é um excelente artista também. E o que eu queria falar desde o início é sobre essa separação maldita que no Brasil tem da arte contemporânea como um todo, porque eles separam a arte maior, os da Galáxias, os P da Galáxias, né? Cildo Meirelles, não sei mais quem, vai por aí. Depois vem o segundo escalão, depois vem o terceiro, depois chega até o arte naif, coitado. Ele faz artesanato, que pena, ele é ceramista, olha, coitado. Cara, isso é ridículo, isso é ridículo. A cerâmica do Vale do Jequitinhonha tem o mesmo valor estético, apaixonante, afetivo,
de trabalho, de tesão, de vontade de fazer, que o Desvio do Vermelho do Silvio Meirelles. Claro que o Desvio do Vermelho está em Inhotim, foi uma fortuna. Claro que o Através, que está em Inhotim também, foi alugado para o Texas durante 10 anos. Um milionário texano tinha no deserto do Texas uma obra do Silvio que virou quase uma meca. Todo mundo ia a Texas ver como os raios lá do... como é o nome daquele... o rapaz que botou os para-raios no deserto. Walter de Maria, que as pessoas só iam lá ver os raios caírem nos para-raios, lá no deserto. Entendeu? Então, quer dizer, virou quase que uma meca ir a Inhotim ou ir ao Texas ver o Através, que é magnífico. Quem não viu puder ver, magnífico, é tudo que você pode ver através, inclusive o chão, né, que todo quebrado do Silvio Meirelles. Eu tive o prazer de ver na mega exposição dele, que ele me convidou na Tate Gallery em Londres, e que foi maravilhoso, foi uma retrospectiva do Silvio, muito boa. E, quer dizer, então, existe o mercado? Existe. Agora, esse mercado, mercadão, ele está num nível quase que além do bem e do mal, além da Lava Jato. Pega a coleção do Edmar Cid Ferreira, gente. Cadê a coleção do Edmar? Cadê essa coleção que foi apreendida pela Polícia Federal, que está agora em Porto Alegre, lá para todo mundo ver? Como é que isso vai? Aonde isso vai parar? Quem vai especular o quê? Quem vai vender, por exemplo, você falou do Roberto Magalhães. Eu tenho uma gravura que uma amiga me ofereceu agora por uma miséria, porque o Roberto Magalhães não está valendo tanto mais quanto valia. E é magnífico o Roberto Magalhães. Então, quer dizer, como o Augusto Rodrigues, que hoje que não vale quase nada, um desenho, uma gravura do Augusto Rodrigues, e que também já valeu muito. Então o mercado ele oscila de acordo com a oferta e procura e glamour, e paixão, e falação sobre o artista. Então, por exemplo, eu mesmo sou muito falado e pouco vendido. Aí a minha Marchand fala, mas você produz pouco. Eu falei, mas eu não sou uma máquina de produção, eu não sou uma factory, eu não sou Andy Warhol. Eu não produzo como uma máquina para vender. Eu produzo aquela série, ou uma série agora, a última, da Nova Zelândia, que é a última exposição minha na Nova Zelândia. Eu tive o convite para estar lá e tudo, mas eu era longe demais, queria ter uma grana a mais para ficar lá. Então fiz uma 12, que eu não terminei as 12, fiz acho que 7 desenhos a fogo, e fui vendendo cada uma para fazer 12 mil reais, cada uma R$1.000, para fazer 12 mil reais para eu viajar com 12 mil reais. Eu achava que ia acontecer isso. Na sexta eu enjoei. Eu enjoei de vender, porque o papel de vendedor né, Marcelo? É cruel, né? Ainda mais sendo seu próprio trabalho. E compraram, até o Ernesto Neto da Gentil comprou 2 logo de cara. Aí a Rosa Mello comprou mais 2. Aí quando chegou no 6º desenho, eu falei, acho que eu não vou viajar mais não. Já, você está entendendo? Tipo assim, o artista não tem essa preocupação, não é mercadoria. Inclusive, meu trabalho da boiada, eu critico e falo da boiada que o ser humano já virou mercadoria. Nós já estamos vendidos para o sistema. Nós já somos vendidos. Se não fizer no pinico, a gente vai preso. Tem que fazer direitinho, certinho, tem que fazer tudo direitinho. Senão, você está fora do sistema. Então, o trabalho que eu coloco 40 pessoas com 40 cabeças de boi para andar na rua em fila, é a resignação do mercado de arte. Sim, virei mercadoria. Sim, vou para a morte. Sim, aceito ser vendido. Aquilo, ou a centímetro quadrado, como o Ricardo Newton lá na EBA vende as telas dele a centímetro quadrado. Aí adorei o pessoal do peixe lá, como que é? O filé de peixe, que vende, tem o meu trabalho lá, 1 centímetro quadrado do meu trabalho, já está valorizadíssimo, entendeu? Então, que é uma crítica também ao mercado de arte. Então, esse mercado de arte, claro,
A gente está falando aqui de um apaixonado, de um colecionador que começou por incentivo de um amigo, e não daquele colecionador que investe em bolsa de valores, que vende uma Lígia Clark para comprar ações da Petrobras porque está baixo. Que daqui a pouquinho vai subir, eu vou vender as ações e recompro a Lígia Clark ou algo mais. Entendeu? Então, quer dizer, é terrível você se desfazer de uma obra que você ama, que você gosta. Eu já tive momentos, inclusive com a Luzia Ribeiro, que era minha marchand, que é minha marchand, quer dizer, hoje a pessoa que mais vendeu o meu trabalho foi a Luzia Ribeiro. Só que ela quase me enforcou na 29ª Bienal de São Paulo. Eu fui numa casa de um colecionador das galáxias, o tal do Baby. Não sei se já ouviu falar nele, que é o cara que tem de Cal André, a Donald Jude, tem tudo na casa dele. Tem Renata, essa menina nova, Renata Lucas, que é nova compra dele, tem uma coleção magnífica de Mira Schendel. Aí eu fui para um auditório um pouco menor do que esse, acho que um quarto desse que ele tem em casa, e ele pediu para eu passar o Fogo Cruzado, que é o vídeo que eu mais gosto também do meu trabalho, e me ofereceu uma grana na frente da minha marchand, dizendo: é meu, mas não sai nunca mais daqui. E você não pode mais exibi-lo sem minha autorização. Aí eu falei: então você pode me oferecer o valor que você quiser, mas eu não vou vender, querido. Até logo. E a marchand ficou pé da vida. Como que eu não vou poder falar do meu trabalho e mostrar meu trabalho, que é um dos que eu mais amo? Porque o colecionador se sente no direito de comprar, como o Thiago Rocha Pita vendeu o Tanner, que é maravilhoso, que eu vi ele fazendo homenagem a Tanner, que é um barco que ele pega, queima no fundão, taca fogo e que filma isso também, que tem a ver com fogo. Então eu estava junto com ele. Ele fez só 5 cópias desse vídeo e vendeu para 5 colecionadores, e ninguém vê mais esse vídeo, ninguém mais vai ver. Só quem conhece os 5 colecionadores. Teve no Banco do Brasil, já de um colecionador, já vendido. Então, aí, se o colecionador tiver a boa vontade, como você estava falando do Abapuru, se o Constantino, como liberou agora para o mar, tiver a boa vontade de liberar para a gente poder ter acesso ao Abapuru, a gente vai ter acesso. Mas se não tiver, está trancado no cofre do cara. Então, não tem sentido para mim eu fazer um trabalho que eu vibro, que eu adoro, que eu amo, não sei se vocês conhecem, mas está no livro O Fogo Cruzado, que eu taco fogo em 1.700 metros de trilho em Santa Teresa, da madrugada de Santa Teresa, falando da violência urbana, falando do fogo cruzado que realmente acontecia, e o cara chega e fala: eu te dou 1 milhão para você nunca mais mostrar o seu trabalho. Eu falei: meu irmão, 1 milhão para mim acaba em 1 minuto. E 1 milhão a gente gasta de hoje para amanhã, 1 milhão se quiser. E acaba. E o meu trabalho, não. Ele está aí. E ele vai ficar. Então, por isso, logo depois dessa situação, eu ganhei um prêmio da Caixa Econômica Federal, que eu tinha que apresentar uma performance na rua. E eu não sabia o que fazer. E por conta desse martelo desse cara que me ofereceu uma grana para travar o meu trabalho, eu falei: já sei, vou fazer arte contemporânea ao alcance de todos. Lembra dessa cartilha que tinha na nossa infância? Tinha português ao alcance de todos, matemática ao alcance de todos. Então pensei: arte contemporânea ao alcance de todos. E aí peguei um megafone e peguei os meus vídeos, que eu tinha sido premiado com o Marco Antônio Vilaça, que ganhei na época 80 mil reais no cash do Marco Antônio Vilaça, o prêmio, e vendi a R$ 9,90 na banca de jornal Arte Contemporânea na Rua da Carioca. Está aqui também no livro esse trabalho. Então é justamente um movimento ao contrário dessa apropriação. Mesmo comprando, eu acho que todo colecionador deveria ter quase que um acordo assinado: prometo mostrar minha coleção todo ano, nem que seja lá em Friburgo. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque não tem sentido o cara comprar para ele falar pro amiguinho dele assim: olha, vai lá em casa que eu tenho uma Lígia Clark, eu vou te mostrar, mas só para você, não conta para ninguém, tá? Não, isso é ridículo, você está entendendo? Então, falar de mercado de arte, para mim,
é tentar pulverizar o máximo e abrir e desmistificar o colecionador. O colecionador, ele é um sensível, sim, mas ele não pode ser visto só como sensível. Tem que botar um pé atrás, porque ele também está de olho no valor daquilo que está crescendo do teu lado. Eu sei, porque tem gente que comprou trabalho meu e falou assim: estou ficando rico, ó, comprei uma tela sua, quando eu pintava. Comprei uma tela sua por R$2.000, hoje está valendo quanto? Mulher? Não sei, procura saber no mercado. Você está entendendo? Então, quer dizer, tem toda uma coisa de uma expectativa de quem compra com interesse de investimento. Eu sei disso que depois da exposição da Projeto, eu estava trabalhando com a Paola, com a italiana, magnífica, melhor marchand que eu tive na minha vida. Fechou a Projeto, fechou, vendeu a galeria, foi embora para a Itália, foi embora para Nápoles. Maravilhosa, Paola, magnífica, melhor marchand e galerista que eu trabalhei. A pior foi a Anita Schwartz, eu posso falar, porque ela não conseguia conversar comigo. A gente não tinha diálogo. Eu não sabia com o que ela pensava em relação ao meu trabalho, nem não sabia por que ela tinha me chamado. Aí eu falei para ela: sabe uma coisa? Eu vou levar todos os meus trabalhos para o ateliê. Ela: por quê? Eu falei: porque eu preciso contá-los. Ela: eu preciso contá-los. Ela: mas você depois continua? Eu falei: não sei, vou pensar. E estou contando até hoje os trabalhos. Porque não dá. Você não sabe por que aquela pessoa, só por pura especulação. Porque eu estava na mídia, porque eu estava em algum lugar, em algum momento, acontecendo alguma coisa. Então, por isso, parece que ela me chamou para poder trabalhar. Mas ela não sabia. Quando eu estive com ela em Miami, na galeria dela em Miami, e não vi meu trabalho lá, ela: Ronald, é que eu estou trabalhando esse artista, então resolvi só botar o trabalho dele no meu... Eu falei: não precisa me explicar nada, não. Eu estou aqui por outro motivo. Não vim por causa da tua galeria. Né? Mas olha como é que são as coisas. Quer dizer, tem artistas e artistas para a galeria. A própria Gentil mesmo, que eu digo que eu sou a prostituta da Gentil. O arqueiro sabe, porque o Márcio Botner e o Ernesto Neto me convidam para tudo na Gentil. Mas nunca eles entram numa de falar: Ronald, vamos trabalhar junto, eu vou vender teu trabalho, eu vou botar você de frente aqui para a gente poder correr atrás. Não, mas vários trabalhos, tanto o Mar de Amor, que eu botei um Oceano Vermelho, foi a Gentil que bancou. O barquinho, o Nimo Oxalá no barquinho, que foi inclusive para Tate Gallier, quem bancou foi a Gentil. Quer dizer, eles bancam os trabalhos e me dão um cachê, uma merreca, mas não vendem, não desenvolvem, você está entendendo? Tem outros artistas que têm mais interesse para eles. Então, eu digo: então, Márcio, não tem contrato com a gente? Não. Então eu fui trabalhar com a Índica, e com a Índica eles pediram para fazer trabalho. Aí eu te pedi autorização à galeria que eu trabalho para poder trabalhar para a Gentil. Você está entendendo? Então, quer dizer, é uma promiscuidade, o mercado é uma promiscuidade enorme. Né? Agora mesmo, o Marcelo estava vendendo aqui meus vídeos. Eu falei: Marcelo, para de vender, porque a Nara Rosa está vendendo. E botou o preço lá em cima. Aí, se ela souber que o Marcelo está vendendo aqui meus vídeos pelo preço que ele estava vendendo, ela vai me metralhar. Então, tira da venda, tira do meu site do ar. Tirei meu site do ar para ninguém ter acesso aos vídeos que a Nara Rosa está vendendo. Então, quer dizer, o mercado é muito cruel. Entendeu? O mercado não é brincadeira. E outra coisa, o artista sempre é o que sai perdendo, porque é o que a ponta da história começa no artista. Se o artista não produzir, não tem mercado, não tem crítica, não tem esse assunto aqui, não tem coleção, não tem museu, não tem história da arte. Então o artista, ele é a semente que começa... Eu tive num encontro internacional de críticos de arte, e fui convidado pela professora Angela Ancora da Luz, da Escola de Belas Artes, para estar lá. E quando eu perguntei na plateia quem são os artistas que estão presentes, não tinha nenhum artista na plateia. Eu falei: então eu sou o único artista aqui? Aí todo mundo acha que sim. Aí eu falei: então eu que estou dando a minha cara a tapa, porque está no meio de críticos de arte, que sempre sabem tudo o que dizer sobre o que você faz, né? Imagina se o artista não existisse. O que vocês iam falar? O que vocês iam fazer? Sobre o que vocês iam conversar? Então, a mesma coisa eu pergunto para o colecionador, para o mercado de arte. Que importância que o artista tem, eu acho a sua postura bastante ingênua,
por conta da paixão, como você falou, da emoção que que move você comprar. Mas você é uma exceção diante dos colecionadores gigantescos, os advogados, não precisa citar nomes, mas existem vários no Rio de Janeiro, que existe agora mesmo. Estou com uma correria desse rapaz que estava juntando as obras do Antônio Manuel. Ele esteve lá no meu ateliê umas 10 vezes. E ele queria toda hora encontrar o Antônio, mas ele perguntou: você tem gravura do Antônio? Tenho. Você quer vender? Não. Você tem objeto do Antônio? Tenho. Você quer vender? Não. Você tem pintura do Antônio? Tenho. Você quer vender? Não. Aí ele: pô, mas eu estou tentando falar com o Antônio, não sei o que, ele acaba. Aí nisso o Antônio me liga, falou: Roland, esse cara não é o Conrado? Eu falei: vocês devem conhecer o Conrado, que é o filho do Conrado, pai, que é o garoto que fica fazendo tipo uma garimpagem, procurando tudo que todo mundo tem para eles venderem no sistema deles lá, que é muito mais caro. E na hora de oferecer, na hora de comprar, você fala o valor, eles te oferecem na mesma hora 50% o valor. Metade já. Pergunta: vende por 50%? Eu falo: não. Então não tem jogo. Aqui no meu ateliê tem que ser o preço do meu ateliê. Da galeria, você vai lá, o galerista tem mais. Já é 50%. Mas aí o cara, você fala o valor e o cara ainda quer chorar 50%, eu falo: não tem jeito. Entendeu? Então, quer dizer, o mercado de arte não são essas flores, não, nem é um jardim, pelo contrário, acho que tem um jardim de rosas com espinhos, bastante espinhos. É difícil demais lidar com os galeristas. Poucos são os galeristas honestos mesmo, de fato, que cumprem aquilo que dizem que vão fazer, mas tem uns que são maravilhosos. Para mim, a minha melhor marchand, não canso de falar, é Luzia Ribeiro, porque ela é honestíssima comigo, vende meu trabalho muito bem, e vende para coleções gigantescas, e vende muito. Então, quer dizer, eu não posso reclamá-la. E outra coisa, ela nunca me cobra preço de galeria, ela me cobra menos do que 50%. Quer dizer, então, tem toda uma negociação favorável que até quem compra, eu posso fazer a prestação 10 vezes, 5 vezes, e tudo que se é pessoas de confiança dela. Então, depois, então. Sim, então, não, sabe quem vende assim também? Quem vende assim também é aquele Muruti. O Muruti que faz a artigo, sim, o Alexandre. O Alexandre vende, ele vende e compra por 10 vezes, 5 vezes. Mas eu estou pensando aqui, viva a ingenuidade. Né? Sim, não. Eu estou dizendo positivamente, que eu estou dizendo, eu não sei se eu ia agradar a todo mundo, porque eu já não tenho mais essa ingenuidade. Já estou meio cascudo, porque já tomei muita cabeçada, já tomei, por exemplo, Bienal de Porto Santo, era 40 mil reais na época que eles iam dar, e deram um cano nos artistas todos. Aí um artista escultor lá da Ilha dos Açores chamou o curador, publicamente, o curador da Bienal, na praça pública da cidadezinha lá da Ilha de Porto Santo, do lado da Ilha da Madeira, e falou: é verdade que você meteu os 40 mil de cada um? Ele: não sei. O cara chamou, o cara deu um murro na cara do curador e jogou e saiu chutando o curador. Eu trouxe o jornal: curador apanha de escultor por ter dado volta nos artistas. Então, existem 1000 canos que a gente toma viajando pelo mundo afora, que eu viajo o mundo afora, mas quando o pessoal é sério mesmo. Banca legal. E outra coisa, o tratamento da arte contemporânea, ou da arte como um todo, fora do Brasil, gente, é muito diferente. É muito diferente. O Carlinho, que viajou muito, você também que viajou muito, vocês devem saber como essa distinção desse mercadão, que é quase inatingível no Brasil, não existe lá fora. Você entra numa galeria de arte comum, você vê um Richard Serra sendo vendido, você vê outros artistas próximos falando: caramba, como é que pode estar aqui? Eu vi o Cristo, um pedaço da grade do Cristo lá do deserto, que ele colocou, vendido acessível, você podendo comprar. Como lá na Tate Gallery, na Modern, no Cildo Meirelles, os fontes do Cildo estava possível de ser comprado. Estava lá vendido na Tate. Então, quer dizer, existe uma facilidade ou uma outra facilitação fora do Brasil, que não é essa elitização que bota o mercado lá em cima, como se vocês não pudessem ser colecionadores. Não,
Vocês podem sim, a gente tente criar esse hábito de comprar obra de arte mais barato, a 10 prestações, a 20 prestações. Ainda mais se for um objeto que você goste muito, cada prestação que você paga, você gosta mais. Cada prestação você gosta mais. Porque se você chegar na quinta prestação e não gostar mais, aquele trabalho não é tão bom. Aí você não escolheu ele tão bem. Porque o trabalho que você enjoa na quinta prestação, ele já não é tão bom. Aí você tem que perguntar, caramba, será que eu vendo de volta? Será que eu continuo a pagar? Como é que eu faço essa situação? Então, eu acho que a questão de saber o que é bom, o que não é bom para comprar, é muito particular. É muito da vida de cada um, da sensibilidade de cada um e da necessidade. Porque, como eu comecei a falar, a arte para mim é respirar. É necessidade, não é mercadoria, não é nem modos viventes, porque eu acho que se eu não vivesse, eu não faria arte. Ao contrário, sabe? A arte só existe porque tem vida. Se não tem vida, não existe arte. Acho que nunca vai existir arte quando o homem não der valor à vida. Quer dizer, não existe, o animal não sabe o que é arte. O único ser vivente que produz alguma coisa que não tem sentido e que não tem valor, mercado também, mas tem valor mais do que espiritual, transcendental, é a arte, que é uma necessidade que a gente também não sabe explicar por quê. Mas eu sinto e vivo, e sem ela eu não vivo. Acho que é isso que eu tinha que falar para vocês. Deixa eu falar. Você está colocando, falando uma frase feita, a quantidade também é a qualidade. Quer dizer, eu acho que a gente, essa coisa que eu estava valorizando muito da gente estar conversando, tudo isso que você está dizendo aqui em Friburgo, até mesmo em Friburgo, a gente está falando isso, como você disse, eu acho que assim, a gente, enquanto país, é um troço que está começando a existir agora, não podemos exagerar. Entendeu? A gente é uma corte transferida, uma zona, uma confusão danada, um lugar muito rico, mas que a gente não conseguiu se constituir enquanto nação de direito. Fora o futebol, que assim mesmo está meio decadente. Mas então, assim, a gente é uma coisa muito nova, né? Então, assim, até em termos de arte, isso que o Marcelo está se propondo a fazer, por mais que seja uma coisa vinda da paixão, é fundamental para construir alguma coisa nesse nível que você está colocando aí, entendeu? E para nós, artistas, pô, maravilha de estar podendo compartilhar isso de alguma maneira. Esses banhos que você leva, a gente tinha até trocar ideia com o Marcelo, eu estou com o trabalho não sei aonde, eu tenho que ir lá ver como é que está aquilo, porque você larga e nunca mais vê. Né? Falando disso, já estou me lembrando de outro lá em Belo Horizonte. Né? Então é uma doideira. Mas assim, de qualquer maneira, aí vou voltar ao lance do otimismo inicial, quer dizer, a gente, o lance da quantidade também. Quer dizer, a gente tem que construir essa confusão, participar um pouco desse processo. Isso, vamos botar lenha aqui do nosso amigo, para a gente, entendeu? Ganhar um espaço de movimentação, de alimentação, para que a gente consiga, entendeu? Que as coisas aconteçam. Mas, Marcelo, eu acho que a gente ainda, eu também acho que tem essa coisa do novo, né? Do Brasil novo, desse Brasil novo, mas vamos voltar na história da arte, que a gente não é tão novo assim. Nós tivemos Aleijadinho. Para mim, Aleijadinho foi um dos maiores artistas brasileiros, que é pouco valorizado e pouco conhecido, e pouco mostrado. Inclusive, até a Miriam Ribeiro, que é expert em Aleijadinho, que é mineira e tudo, ela estava dizendo que para transportar uma obra do Aleijadinho para qualquer lugar, o seguro é caríssimo, tudo é difícil. Então, por isso, o acesso, teve uma exposição do Aleijadinho no Rio de Janeiro, no CCBB, que tiveram, acho que, 28 obras do acervo, que é bem maior. Mas das que tiveram eram belíssimas. Então, quer dizer, se a gente pegar Aleijadinho, lá do nosso barroco, o Brasil não é tão novo assim. Claro que naquela época o Aleijadinho estava servindo ao Estado. Já estava além da igreja. A igreja já estava na mão do Estado, porque ele estava fazendo os santos que o Estado que o contratava. Então, logo depois, quer dizer, dentro da nossa história brasileira, Anita Malfatti, não é tão nova também, mas é o primeiro
exemplo de pintura moderna no Brasil que rompe com todo o ensino colonial, vamos dizer assim, de Debré, dessa galera toda. Então, esse colonial que hoje parece que está muito em voga, porque está tudo, desde a época de Dom Pedro, está vindo à tona as falcatruas, o tráfico dos escravos. Chegavam escravos na Praça 15, eram 5 mil, 10 mil, 8 mil escravos no navio, mas eram declarados para a corte 2 mil. Os 6 mil eram caixa 2. Então já existia o caixa 2 na época do tráfico dos escravos. Então esse mau costume corrupto, que esse jeitinho brasileiro que eu odeio, isso é uma coisa que vem desde essa época. Então toda essa lava-jato, tudo isso que está acontecendo, inclusive toda a lavação de dinheiro que é feita em cima das obras dos artistas brasileiros, de vários artistas brasileiros, vide Cildo Meirelles, que teve que depor também, né, por conta de terem comprado o trabalho dele. Edmar Cid Ferreira comprou o trabalho do Cildo, ele teve que depor na época do mensalão o Cildo, por que ele vendeu aquele trabalho naquele valor. Ele falou, porque era o valor da obra e pronto, acabou. Ah, então é só isso, só isso. Quer dizer, o artista fica refém da falcatrua, dessa antiguidade, ou desse Brasil novo que está para nascer, ou desse gigante que nunca vai acordar, ou desse fetiche que o Brasil virou, sabe? A gente tinha que botar a tábula rasa, sabe? Tentar ver o chão, onde que a gente vai cair, onde que para isso, onde é que acaba isso, sabe? Eu acho que a arte, ela não compactua. A arte, ela o tempo todo é o que é. Ela não compactua, o mercado compactua. A grana é que é a situação. Então eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo e a gente não é tão novo assim para ser tão ingênuo. Existe o Bernardo Paz, existem os grandes investidores. Oi? Bom, eu queria assim, só fazer um reparo, talvez eu tenha, em relação ao que você falou do Thomas, né, de eu ter falado de que ele escolhia. Na verdade, assim, existem diferenças, né, entre o marchand, o colecionador, o artesão, departamentos completamente diferentes, né? E o Thomas era um cara que ele, por exemplo, esse artista, né, a primeira individual do Leonilson foi ele que fez, né? Então, assim, ele apostava no artista novo e ele tinha uma estratégia. Não é que ele fizesse ele era um cara, não vou dizer que fosse nenhuma maravilha, era um cara arrogante com algumas galerias. Eu concordo com você, algumas galerias, assim, as pessoas não levantam para te dar sabe? É um clima que eles acham mesmo. Eu tenho um galerista que diz, não, a galeria tem que ser essa coisa meio antipática mesmo. Como? Entendeu? Assim, absurdo. Então, assim, fica lá só se você chegar, pedir uma lista dos artistas, então, senão os caras não levam. Mas o Thomas tinha essa coisa de, não, para ele, era interessante, ele levou o Leonilson para Arco e ele queria que um determinado colecionador fosse, porque a obra dele ia ser, era um comé, o cara é um galerista, não é? É diferente do colecionador que, sabe, que tem uma outra aproximação com o trabalho, né? E outra coisa, assim, uma das razões, assim, do otimismo hoje, né, que a gente vê, por exemplo, eu vou fazer 66 anos, eu nunca vi governador sendo preso nesse país, né? Então, assim, tem um lado que é terrível, mas tem um lado que a gente diz, pô, sabe? Então, assim, o Inhotim ser o parque da diversão da classe média, eu acho legal, entendeu? Você vê aquelas filas para ver Asher, Picasso, Monet fazendo a volta ali no quarteirão do Centro Cultural Banco do Brasil, ou mesmo do Paço Imperial. É maravilhoso. Então, assim, eu acho que esse otimismo, assim, eu acho que até certo ponto, ele se justifica, porque eu acho que a gente está vivendo algumas coisas, a gente realmente está muito complicado, muito difícil, né? E eu acho que otimista. Exatamente, mas também acho que o mercado não é um lugar que tem que tirar as crianças da sala. Realmente é complicado. Mas eu ainda acredito que essa popularização, né? Por exemplo, você vê a Arte Rio cheia, as pessoas vão de táxi, de van. Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto isso, assim, esse movimento.
popular, em termos de venda de mercado, porque eu atuo mais com instituição, eu nem tenho dados de se o mercado está bom, se o mercado está ruim. Eu tenho de 3 artigos. Pois é, mas eu vejo assim, que as pessoas vão, aquelas velhinhas de cabelo azul e tal, eu acho muito barato isso. Né? Não interesse. Não é? Não interesse. Eu acho também. É só para fazer esse conceito aí. Acho que vou só pontuar algumas coisas que vocês falaram que me chamaram mais atenção. Eu não sei se tem tempo ainda, mas a ideia era abrir para quem tivesse pergunta, então beleza. Engraçado você falar da Luzia, engraçado não, óbvio, mas estava conversando com ela ontem antes de vir e aí a gente falava exatamente sobre isso, assim, essa discrepância que existe entre o mercado primário e o mercado secundário, né? E aí se faz essa confusão muito, aquilo que está diretamente ligado com o artista e a sua representação, e esse outro lado que é da especulação, da lavação e de tudo mais que a gente conhece. Então, eu acho que é um ponto fundamental a ser levado em consideração, assim. Então, palavras que passaram aqui muito, que é a resistência, a articulação, a organização, o ensejo, o apoio, são coisas que a gente tem que fazer e no âmbito que a gente pode operar, porque, afinal de contas, como você mesmo colocou, o artista é a parte central disso tudo, e, obviamente, ele não vai estar no secundário, a gente não tem como operar nesses termos, até porque a gente não conhece, se a gente conhecesse, a gente também não gostaria, então não faz o menor sentido. Então, são todas essas palavras que são importantíssimas, e também a descentralização, que meio que passou pela fala de todo mundo. O trabalho que você faz na mesa, por exemplo, está dentro do Rio de Janeiro, mas é sair da Gávea e do Jardim Botânico, e está no Morro da Conceição, que é maravilhoso. Então, a descentralização em todas as esferas. Outra coisa que a gente tem que pensar também em relação a isso, com a internacionalização, esse fenômeno quase que inédito no Brasil das filiais das nossas principais galerias fora daqui. E elas operam diferente lá fora do que elas operam aqui. Então, se você tem uma filial, enfim, precisa de falar de nomes, da Mendes na Bélgica, da Fox em Nova York, como que é a relação que eles estabelecem lá e as relações que eles estabelecem aqui é uma coisa que a gente tem que levar em consideração muitíssimo também. Mas é muito diferente. É assustador. Então, nossa, é assustador. Então né, tô só amarrando a conversa aqui como mediadora, até porque eu não tenho metade da experiência de vocês, mas só pontuando, né? Outra coisa que eu acho super importante sobre essa história do colecionador, uma é a questão do imposto. A Select fez em maio uma edição especial sobre mercado de arte, e recentemente a gente teve um lançamento importante aqui no Brasil, que é um livro chamado Arte e Mercado no Brasil, que foi pela FGV Publicações. Eu ia falar, tem um texto ótimo do Frederico. Do Frederico, falar isso agora, que é maravilhoso. Maravilhoso. O livro está disponível e são uma reunião de vários artigos. Tem a participação bem interessante do Heckenhoff também. E, inclusive, tem um outro artigo que fala especificamente sobre métricas de precificação no mercado de arte nacional, que é interessante também. Mas essa coisa, que é o imposto, a gente tem o maior imposto sobre arte do mundo. 27,9%. É o maior do mundo. Outra coisa, a gente não tem nenhum incentivo para doações. A gente tem o incentivo da lavagem de dinheiro, mas a gente não tem nenhum apoio ou qualquer incentivo que seja que estimule os colecionadores, a doar, porque a gente sabe que o colecionismo é a base da constituição dos acervos, né? A gente não poderia falar de praticamente nenhuma instituição sem as doações e sem os colecionadores atrás. Mas a verdade é que não existe esse apoio. Existe essa questão dos amigos, os amigos do MAN, os amigos do MASP, que parece uma coisa meio engessada, mas é importante. Mas é muito engessada, e são os mantenedores que deveriam ser mantenedores, mas não são. Não são, exatamente. O Fernando, agora há pouco tempo, no MAN, dizendo, olha,
os mantenedores não depositaram. Pois é. Não tá Então, mantendo. essa descentralização inteira é uma loucura. E outra coisa que acontece é o respaldo também com o colecionador, falando do ponto de vista da curadoria agora. Pô, a gente quer expor o fulano de tal. Gente, vai tirar isso de dentro da casa da pessoa, assim. Não, mas aí quanto que você vai me pagar de seguro? Quanto que a instituição vai fazer? Vai ter um guarda do lado da minha obra? Não sai de dentro da casa das pessoas. Então, tem isso mesmo. E como que a gente pode trabalhar isso? E às vezes a figura do curador também, que a gente estava falando isso. Existe o marchand, existe a galeria, existe o artista, enfim, e tem essa figura também do curador e como que ele se relaciona com as coleções e com a visibilidade dos artistas, né? Acho que tinha talvez uma coisa que eu queria pontuar que vocês falaram. Ah, e outra coisa também relacionada aos curadores, que é a questão da legitimação, né? Então, quem está expondo, aonde está expondo, por quanto tempo e como que isso atinge diretamente o valor da obra. E outra coisa é a sustentação do mercado editorial, né? Então, qual a importância de a gente manter essa publicação? Eu sou jornalista de formação, venho da comunicação. E essa semana tem um lançamento de uma revista independente aqui no Brasil, que é uma revista mexicana, a Terremoto. Eles lançaram no Parque Lage anteontem, se eu não me engano. E hoje ou amanhã em São Paulo. E eles estavam conversando sobre isso, assim. O catálogo é muito importante, o livro é muito importante, as publicações independentes são muito importantes, mas tem esse outro lado meio perverso também, que é a comprovação do dinheiro, né? Então vira e fala assim, olha, mas o Ronald está aqui no catálogo da Tate, né? Então, tipo, tem esse outro lado. Legitimação. Então, esse discurso de legitimação e status, que é isso que você colocou, é sempre um jogo muito dúbio. Então, o poder de articulação, de conversar sobre isso nesses momentos que a gente está em um grupo menor, periférico, que a gente pode falar as coisas abertamente, são células, né? São micropolíticas que são fundamentais. Que deve se multiplicar. E que a gente precisa reproduzir isso para todos nós, assim, independente de se você está comprando por paixão e eu estou aqui porque preciso trabalhar. Enfim, independente da motivação no final do dia, a gente está no mesmo lugar, então essa articulação e resistência que eu acho que são fundamentais, assim, para a gente continuar discutindo. Perguntas, comentários? Quem quiser tem um outro. Tem que falar, gente. A gente está E volto já. Como ele não conseguiu... Está impactado ainda. leva um tempo para... Porque a gente já sabe isso tudo. Na verdade, a gente que viaja, que lê, né? Que tem a sua pequena biblioteca em casa, das coisas atuais, a gente acompanha, né? A gente sabe. E o menino nem fala lá. Mas é como? Cadê? Tá aí. Tá ligado? Tá ligado. Mas aí eu fico bastante aí. É desanimador, né? Quer dizer, eu sou artista, que meu circuito é aqui mesmo, né? Juro por Deus, né, que eu fico com medo de sair daqui. Sempre foi assim. Eu permaneço aqui, faço aquela coisa, a minha necessidade de fazer arte, que eu vivo no dia a dia mesmo, né? Mesmo que eu não produza alguma coisa, e eu tenho a felicidade de produzir. Não tem, né? Microfone, não sei. Faz de conta que tem. Está dando problema. Eu produzo por uma necessidade que a gente sabe que se a gente é artista, eu acho até que eu sou artista, porque eu tenho essa necessidade, e se eu não ler alguma coisa, pelo menos todo dia, aquilo me faz muita falta, mesmo, né? Então, como que a gente mora assim, nesse interior, né? Você vê aqui, o Marcelo chegou, felizmente, está aí com o seu trabalho bonito, e a gente pretende se juntar, né, para ver se a gente se fortalece um pouco, não é nem fortalecer,
porque ele tem uma rede de pessoas, não só aqui, em outros lugares, que já fortalece, mas a gente precisa disso, de se unir, de se juntar, de ver se faz alguma coisa diferenciada, porque a gente fica numa situação muito difícil. Eu faço exposições, ou eu faço esse esforço para expor, né? Até porque, para mim, é uma alavanca para fazer mais alguma coisa. Porque se o artista não expuser, ele sucumbe, né? Ele morre de tristeza de tudo isso. Então é isso. Eu estou aqui expondo, sou eu que estou ali. Ah, é você que está E eu agora, quer dizer, eu já caminho pela arte contemporânea, eu tenho vários caminhos, né? Eu não sou híbrida, eu não sou híbrida ainda. Agora, interessante, como é seu nome? Adair Costa. Adair, olha, Adair, que bom, eu li ali o texto, e que bom você estar falando isso, porque o Marcelo Caldas estava o tempo todo falando da gente estar fazendo isso aqui no Friburgo, que é um lugar periférico, pequeno, tarará, tarará. Também é um vício nosso em valorizar os grandes centros. Isso é um vício brasileiro, que acha que tudo acontece no centro. Não é verdade. Até não é verdade que está acontecendo alguma coisa aqui, e Friburgo já aconteceram outras coisas, que eu já tive aqui escrevendo um texto no Voz da Serra para uma exposição no Porão da Arte ali, há muitos anos atrás. Nós fizemos, Carlinho Borges fez com o Periférico também um vestível. O vestível nós fizemos aqui. E até a ideia do periférico mesmo, hoje eu estava repensando a história toda do periférico, e que periferia é essa? Existe um texto do Paulo Venâncio falando Brasil, um país periférico, está naquele caderno de arte da Funarte, esse texto, acho que a gente vai reeditá-lo. É um texto bem atual, que fala dessa situação da posição do Brasil em relação à arte no mundo. Mas eu tive uma experiência muito interessante, que a Cristiana Tejo, que eu era curadora e que me convidou, e ela é de Recife, mas ela estava na Holanda, e estava num lugarzinho a 280 quilômetros de Amsterdã, que seria o centro da Holanda, o centro lá, Roterdã, Amsterdã e tudo, mas 200 e poucos quilômetros da Holanda, a Holanda é tão magrinha, eu só podia ser lá no sul, e era justamente ao lado de Maastricht, da cidade de Maastricht, perto de Haia, que tem o Tratado de Maastricht e tudo, e do lado de Maastricht tem uma cidadezinha chamada Sittard, que só tem um centro, uma praça. Se eu de bicicleta, andando menos de 5 minutos de bicicleta, eu já entrava em umas fazendas holandesas, já era tudo rural. E nesse local estava acontecendo o Verão do Brasil, um evento em homenagem ao Brasil, numa cidadezinha do interior da Holanda. Muito pequena, uma população mínima, mas tinha a ideia, como você está falando, da Bienal de Friburgo, ou de um museu em Friburgo, ou seja, tinha uma instituição forte, chamado Museu Rec Domain, que comprou meu trabalho, estava eu, Barrio, Cildo, Cuquinha, Tiago Rocha Pita, estavam vários brasileiros, e eles compraram um trabalho de cada brasileiro e fez para a coleção do museu, e eu fiz o Nimbo Xalá, fiz a paintball, uma guerra civil, Comando Vermelho com terceira comando, com paintball, que eu pude fazer na Holanda, olha que legal, poder fazer uma guerra civil de verdade, e lá o cara falou, olha, tudo que pareça arma aqui, você vai preso. Eu falei, mas não tem problema de ser preso, depois vocês vão lá e me soltam. Aí eles, não, mas eles vão te prender. Eu falei, vão mesmo, vão. Será? Então eu falei, então eu vou fazer um teste primeiro. Aí eu vi a distância do bunker que eu tinha criado e o museu que a gente ia invadir com a guerra, e cronometrei. Eram 25 minutos correndo, mas correndo mesmo, até o museu. E eles disseram, não, a polícia só chega em meia hora. Eu falei, então em 25 minutos a gente está dentro do museu. Aí é contigo, e a gente conseguiu correr, e a polícia veio 200 e poucos policiais, todos de bicicleta, sem revólver, só com cacetete. Era verão, na Holanda, de bicicleta atrás da gente, um monte de gente de bicicleta. A gente parecia uma passeata de polícia de bicicleta. E a gente correu e conseguimos chegar no museu sem eles prenderem a gente. E aí o pessoal adorou, porque aí fizeram um vídeo e tudo, também está aqui no livro, o paintball. Esses vídeos todos vão estar disponíveis no meu site, que eu tirei do ar agora só por questão de mercado. E aí,
O que acontece? O que eu estou querendo dizer é que numa cidadezinha pequenininha, que devia ter 1/3 ou 1/10 da população de Friburgo, tinha um incentivo e tinha um acontecimento que fazia todos migrarem, saírem da Bélgica, que inclusive eu nem desci em Amsterdã, eu desci em Bruxelas. E aí lá tinha um carro me esperando para me levar até o sul da Holanda, que era mais próximo de Bruxelas do que de Amsterdã. E aí eu percebi que, quer dizer, vários lugares no interior, de vários lugares no mundo, como Porto Santo, que é uma ilha que ninguém imagina que existe uma Bienal, sabe? Então, quer dizer, eu acho que é bem-vinda essa ideia de uma Bienal em Friburgo, seria maravilhoso, porque a cidade é super aprazível, eu adoro o clima daqui, adoro as pessoas, a educação, a gentileza, toda a formação, quer dizer, eu acho que falta uma escola de arte, falta uma formação acadêmica, não acadêmica, mas assim, um pensamento crítico, leitura, conversações, bate-papos, grupos de estudo, sabe? Então, eu acho que está faltando um pouco dessa efervescência do pensamento, porque a gentileza e a educação já existe. Falta as pessoas terem um lugar para se encontrar, para poder bater o papo. Eu acho que o Marcelo está sendo muito feliz. Eu já falei isso para ele, que está sendo maravilhoso a KM7, por tudo, pela ideia dele fazer isso aqui e no lugar que eu acho magnífico, porque não é no centro também. Porque também não é aqui, não é no jargão daquele chavão, mas sim num lugar especial, é um lugar, maravilhoso. Eu acho que todos deveriam falar mais do KM7, divulgar mais, ter mais exposições, ter mais encontros, assim como o Carlinhos está propondo. Isso tudo mais vezes. Eu venho todas as vezes que me chamarem. Bem, eu sinto esse salão não estar cheio. Então, isso já reflete a falta de políticas públicas. Isso. Sabe? Uma educação que atinja a cultura de todos os modos. Nós já tivemos aqui, até ela teve que se retirar, e foi nossa secretária de Cultura no outro governo. Nós tínhamos uma oficina escola de arte, né? Nós tivemos uma escola de arte, na qual eu já fui diretora, depois a Rose. Fechou? Sim, não há interesse. E a questão que foi levantada aí, ainda bem que o Marcelo pousou aqui, ainda bem que esse menino, que ele não suma, pelo amor de Deus, sabe, para a gente não ficar desta forma. Eu acho que essa conversa aqui, maravilhosa, assim, fico com pena porque realmente nós estamos andando pela elite, infelizmente. Eu consegui entender, eu consegui acompanhar, porque eu tenho dinheiro para comprar um livro. Mas quantos não têm? Quantos dos meus alunos, quem teve que comprar fui eu. Então, se lamenta, mas ainda bem que você estava aqui e colocou essa fala do mundo bem próxima, sabe? Muito próxima. Que você falou, é isso aí. Fazer arte é maravilhoso, é respirar. Mas a gente tem que viver. E ela não pode ficar lá em cima. Lá em cima, não. A gente tem que entrar numa galeria sem vergonha. Sem vergonha. Mesmo que não saiba falar direito. Eu quero saber que espaço é esse. Que coisas são essas? E são iniciativas assim. Infelizmente, eu tenho esperança também. Que bom. Sabe, que meus netos possam um dia viver a arte. Isso. Né? E eu quero agradecer a vocês e ao Casé por esse evento tão maravilhoso. Obrigada. Só completar uma coisa, amanhã a gente está de volta, mesmo bate-horário, a conversa continua. Divulgar, chamar mesmo amiga, bate-lugar. Sábado Sábado é melhor. E também convidar vocês para ir lá na KM7 ver a exposição, enfim, a presença é importante. Eu queria só colocar a questão do mercado da arte. Eu fui professora há 30 anos de arte, me formei no Bennett Belas Artes e passei 30 anos dando aula, então eu tive que
Já fiz aquarela, gravura, estudei com o Eduardo Suede, com o Souza, Numan, uma série de coisas. E tive que largar por causa do tempo, trabalhando em aula. Estou com a fotografia, que eu também tive professor na faculdade de fotografia. E o mercado da arte, depois que eu me aposentei como professora, de 2011 para cá, eu percebi a dificuldade. Claro que no período que eu dava aula, eu participei de muitos congressos de professores de arte internacionais e ia aos museus, ia às galerias, e participei inclusive de uma palestra numa residência artística na Hungria, maravilhosa, de arte da natureza, sensacional, uma experiência assim. E nenhum brasileiro, as brasileiras que iam ao congresso iam passear depois do congresso e a gente ia junto com os estrangeiros para esses eventos do congresso que foram assim enriquecedores. Mas, resumindo, eu tenho um amigo que é artista na Itália, que morou em Friburgo, Bruno Pedrosa, era Raimundo Pedrosa, agora ele é Bruno Pedrosa, e me falou uma coisa assim, olha, entre em tudo que você puder, que um dia alguém vai te conhecer. Foi o recado que ele me deu. E esse ano, é o primeiro ano que eu estou assim, saturada de exposição, porque eu já fui à Itália, expor com 80 mulheres lá no Musa Art Space, né? Fui na França, foi em Paris esse ano, ano passado foi em Milão, eu fui nas duas, fui inclusive com a artista, ceramista hoje, que era dona daquela galeria Arte Contemporânea no Leblon, a Vitória e o Janquiel, né? Que tiveram galeria por um bom tempo. Então, eu estou tentando, sábado passado eu estava em São Paulo, no Espaço Paulista da Arte, estou no Galpão agora, final de julho, mês que vem estou no Cassino Atlântico, que ótimo. Aqui na Usina em setembro, em outubro estou em Paris de novo. Então, eu estou jogando todas... Estou no leilão do Moulin, em Paris, estou no Museu do Carrossel do Louvre, eu estou no Guide, então estou tentando de tudo. E estou trabalhando em investigação com a curadora que me ajuda aqui, a Marília, entendeu? Porque a gente tem que ter um conhecimento, conhecer a arte, além do que a gente já conhece, mas participar, né? E conversar sobre isso. Isso eu sinto falta realmente, como a Daí falou, da gente reunir. Por exemplo, eu tenho um vídeo maravilhoso, quem tem medo da arte contemporânea? Porque o que acontece é que as pessoas têm medo. Uma vez, numa palestra aqui em Friburgo, uma pessoa conhecida aqui de Friburgo, falando de arte, guinhar, falando de arte, assim, e a Lígia Pape, que também nasceu aqui e que tinha casa aqui e tudo, e ninguém fala em Lígia Pape em Friburgo. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. A gente precisa realmente desses momentos para a gente conversar, para a gente discutir e tentar meter a cara e correr atrás, entendeu? É verdade. Então, por exemplo, eu fui a Fortaleza em março, eu assisti uma palestra sobre da irmã do Leonilson, lá no Perlingeiro, que tem uma galeria aqui em Botafogo, Marcos Perlingeiro, que inclusive foi até meu vizinho, mas ele tem a galeria em Botafogo e tem uma em Fortaleza. E teve essa palestra sobre o trabalho do Leonilson, mas foi sensacional, foi assim... Que é magnífico. Uma aula, né? Porque a gente vai bebendo, né? Se alimentando dessas oportunidades, né? Então, eu acho que esse momento tem que acontecer com mais frequência, né? E temos que nos reunir e ver o que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo.